Bem-vindos a mais um episódio do Don't Panic, It's Organic, na nossa playlist Entrevista com o Especialista. Dessa vez, uma entrevista muito especial com um cara que eu conheci aí já tem quase 10 anos. Foi meu cliente, depois a gente trabalhou juntos, trocamos várias ideias aí, já dei vários conselhos para ele, aprendi muito com esse cara. É um dos clientes que, assim, mais entende da importância do SEO de longe. Eu gosto até, eu ia começar diferente dessa minha apresentação, para uma passagem que eu tive com esse cara, primeiro relatório que eu fui apresentar para ele. Ele é um dos criadores do site da AlôBebê, e a gente estava apresentando o relatório e eu mostrei um erro que tinha no Ajax, no conteúdo, no carregamento do conteúdo, na renderização do conteúdo das páginas de produto e categoria. Ele falou assim, para tudo aqui, peraí. Saiu da sala, deu uns 20 minutos, voltou, falou, Bazon, já tá corrigido isso aí já, cara, pode ir já. E desde então, cara, essa foi uma passagem que ficou marcada na minha cabeça, cara. Eu falei, putz, esse cara é foda, ele entende muito de SEO. Ele é fundador do site PX, que é como se fosse um Wix com SEO fodaralho de base, esquece SEO, esquece tudo, esse cara já sempre teve isso aí enraigado dentro dele, desenvolveu a plataforma de e-commerce da AlôBebê, criador do Doupana, que é uma plataforma de marketing de comunidades, ou community marketing. Esse cara é o Luciano Calil. Cara, muito obrigado por aceitar o convite. Faz tempo aí que a gente está namorando para fazer esse nosso bate-papo. Lu, bem-vindo ao canal, bem-vindo à entrevista, por favor. Conta pra gente quem é É um o prazer Luciano. estar aqui, Fê. Você é o cara, meu, de longe é o cara que mais sabe de SEO que eu conheço também. Tipo, Obrigado. sempre recorri a você em todas as dúvidas. Eu sou um apaixonado entusiasta, né, de SEO e de marketing digital no geral. E de 3 anos para cá, com foco em community marketing. E, mas sempre eu agradeço, assim, todas as vezes que eu precisei melhorar e alcançar melhores resultados, eu recorri aí a você em diferentes lugares, né? E sempre a gente sempre conseguiu trazer resultado e sempre foi muito efetivo nas nossas ações juntos, né? Então, cara, é um prazer estar aqui. Vamos lá. Cara, conta assim, pô, obrigado, Luciano. Assim, você sabe que você sempre pode contar aí com meus conselhos e fico contente de ter podido contribuir já com AlôBebê, Site PX, o próprio Doupana, né, que era o Betacode, acho que na época que a gente conversou. Cara, conta um pouquinho pra gente, para quem não conhece o Luciano Calil, um pouco dessa sua trajetória aí dentro do marketing digital, dentro do e-commerce, do desenvolvimento. Compartilha um pouco a gente sua história, cara. Tá, cara, sou empreendedor. Eu sou de uma família de libaneses, né? E aí na descendência aí, para um libanês é mais importante até trabalhar do que trabalhar, aprender a comprar, vender, virar um comerciante do que ficar na escola. E o meu pai me pôs para trabalhar muito cedo, minha mãe também. Cheguei com 13 anos lá, eu tava lá com carteira assinada já, né? Hoje nem pode. Mas eu comecei antes ainda, mas com 13 eu era office boy. E, e aí nessa empresa eu tive uma sorte de aprender um sistema lá que era o Lotus 123, que era uma planilha de cálculo igual um Excel, né, hoje. E aí eu comecei a aprender, comecei a aprender ali, me aproximei de computadores nessa época e tive uma sorte de acabar conhecendo pessoas que tinham BBS, internet, e comecei a fuçar e programar, aprendi a programar, virei programador na época de HTML, de HTML não tinha, CSS não era tão separado assim antes, e tinha algumas iniciativas de Flash, outras coisas, e comecei lá e com 16 anos pedi para o meu pai e minha mãe me emancipar, abri minha primeira empresa e fui empresário a vida toda, né? Tive várias agências, tive quatro produtos durante essa vida, né? 4 produtos diferentes que eu fiz escalar esses produtos. Os primeiros 2 tinham a ver com e-commerce, os outros 2 tinham a ver com posicionamento das empresas na internet. Uhum. É um criador de site e agora um criador de comunidades. É, Somos, sempre, como eu comecei lá em 96, acompanhei, acompanhei o Google nascendo,
Depois acompanhei a luta para a gente indexar com SEO. Trabalhei com Ads muito tempo, né? Desde os primórdios lá do Google AdWords, que agora é Google Ads, né? E aí depois Face, trabalhei no orgânico com Face, depois no pago, no Insta e aí YouTube e etc. Então na minha vida eu trabalhei muitos anos, tipo 5 anos com Google Ads, com AdWords, né, na época. 5 anos só com SEO, 5 anos, e trabalhei muito tempo com muitas coisas até surgir a nova tecnologia o novo canal que ia substituir aquele, e nunca substituiu, né? Hoje a gente tem que fazer um pouco de tudo. Tem que fazer SEO, tem que fazer Ads, tem que fazer Face, tem que fazer Insta, tem que fazer TikTok, tem que fazer. Não é E, né? É O. Não, Desculpa, não é não é O, é E, o. né? É E. É isso. Então, acho que é muito bom ter tido esse caminho, porque hoje eu consigo ter uma visão mais ampla de muito mais ampla e de ter ficado muito tempo fazendo as mesmas coisas e estou aqui sempre me atualizando em todas as tecnologias para conseguir. Mas é isso, fui empreendedor a vida inteira. As duas últimas empresas trabalhando com presença web, e aí sim, muito ligado a SEO, produção de conteúdo e ads, de uma forma geral. Um pouquinho de cada coisa e foi se especializando, em vez de ser um especialista, um generalista. Isso, eu acho que é isso que a gente tem que buscar hoje no mercado, né, cara? Eu mesmo vivo aprofundando muito meu conhecimento em SEO, mas de uns anos para cá eu comecei a falar, não, eu preciso ampliar o meu conhecimento em outras áreas para poder realmente ter, não é só o né? O E que é o que eu vinha buscando e acho que é isso que é muito interessante. Antes da gente continuar, só vou falar, galera, temos um novo recorde, 1996. Ontem a gente falou o vídeo anterior, que foi com o Mirko, né? Ontem que a gente gravou ele, com o Mirko Mairoff, que começou a trabalhar com a internet em 1999. Luciano bateu o recorde nosso aqui em 1996. O cara é Que pré-Google, bom. ele é AG. SEO no KD. Será que o Foi. pessoal que tá vendo sabe o que é o KD? Ontem na gravação de ontem, né, no vídeo do Mirko, ele falou do KD também. Eu me lembro do KD, cara. Foi um dos Então, primeiros buscadores que eu usei, cara. Eu sou da lá época do não Mirk, era. cara. Tipo, eu não usava comercialmente a internet, mas eu sempre tive a sorte de ter acesso logo no 94, 95. Era o Mirk, cara. Muito antes do Não, a ICQ. gente. SEO naquela época era você tentava indexar nos grandes diretórios, né? Não tinha SEO, Sim, tinha diretório. Você tinha que fazer o exato. seu site ficar bem posicionado num diretório para você. O Yahoo, as buscas grandes da época, elas eram todas baseadas em diretórios, né? Então era uma pessoa que escolhia os 10 melhores sites de um assunto. Né? Então Pois é. Era mudou muito fácil. do PageRank. É. Lu, cara, em 2012, quando a gente fez o trabalho lá na LoBB, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o portal de conteúdo que havia por trás já de um e-commerce. Eu não me recordo na época de conhecer um outro e-commerce que tinha tanto foco, né? Dava tanta atenção para o conteúdo. Tinha o portal, tinha o blog, você importava o conteúdo da revista, tinha o Gravidez Semana a Semana. Da onde veio essa inspiração e o porquê, quanto que isso era benéfico já na época para a LoBB, cara? Ah, foi antes, viu? Em 2012 eu já estava Quando eu no conheci, site cara. PX. Ah, tá bom. É, cara, como eu comecei com a internet muito cedo e foi antes até do Google, do AdWords, eu já começava a buscar formas de indexar. Eu entendia que o fluxo, o grande tráfego que a gente tinha que ser por SEO, muito mais do que por AdWords. Hoje, né, hoje o Google Shopping é o rei dos e-commerces, né? Uhum. Mas quem sabe fazer um trabalho muito bom ainda de SEO tem resultados muito expressivos e eu acho que é negligenciado, sabe? Muitas pessoas ignoram a importância do SEO, mas você conseguiria ter 3, 4 vezes mais resultado com o mesmo gasto se você tivesse um SEO bem feito. Até porque quem sabe SEO entende que quando você faz uma página muito boa para o SEO, você acaba aumentando a qualidade da página Quality dentro do score. AdWords, o Quality Score.
e aí você acaba pagando até 300% menos do que uma pessoa que tiver um QS ruim, né? Então, assim, e as pessoas também é outro ponto que ninguém dá a atenção que deveria e acaba gastando muito mais dinheiro em AdWords com isso. E aí, hoje, numa briga onde todo mundo, na verdade, só achata, o preço achata, as margens estão cada vez menores, ter um bom resultado gastando pouco, um ROI muito bom, é a diferença, às vezes, entre o sucesso de um negócio e o fracasso, né? Então, é, eu tinha certeza disso lá atrás, que eu precisava de um tráfego de SEO, e para isso a gente criava muito conteúdo para aquele público. Então a gente trazia e a gente fazia jornadas, mini jornadas, então assim, pessoas que estavam procurando as nossas calculadoras de gravidez para saber se estava grávido. Eu impactava com algumas coisas que depois de 2 meses impactava com fralda. Tipo, via se a pessoa tinha ficado grávida ou não. Ou impactava com fralda, não, impactava com chá de bebê, Uhum. né? E daí e eu ia acompanhando as pessoas. Então, assim, depois que elas faziam compras, dependendo do tipo de produto, a gente impactava ela com outros produtos que eram para a fase que ela provavelmente estaria. E esse conteúdo todo ele estava dentro do portal, né? Então a gente gerava muito conteúdo para a gente indexar bem. A gente tinha um resultado. A gente estava em primeiro, junto com você depois, né? Mas a gente estava nos primeiros lugares do Google para tudo que a gente queria, né? E daí depois, claro, quando outras pessoas foram ficando boas, mas a gente sempre conseguiu manter um bom posicionamento e é por causa da criação de conteúdo mesmo. E eu lembro, na época era tão forte que a gente conseguia ranquear acima de marcas até, né? Burigoto, carrinho Aham, Burigoto, carrinho de bebê. Eu aham, lembro que era até porque então as marcas também não tinham tanta consciência do SEO. Depois que elas foram se não, aprimorando, fazendo o básico deles ali, a gente também mas mantinha aquela segunda posição ali. Mas durante muitos anos vocês navegaram num oceano azul ali, né, cara, de foi conteúdo e muito. Uhum. É claro que é, foi muito fácil, porque pouca gente fazia bem. Eu ainda acho que assim é um desafio fazer SEO, mas como as pessoas não têm uma preocupação, a preocupação que deveriam ter com SEO, ainda não é um mercado, ainda é um oceano azul, né? A questão do SEO é do imediatismo. imediatismo. Hoje eu estou num trava-língua aqui, que é assim, é claro que se você colocar dinheiro no AdWords, hoje amanhã você vê o resultado, mas você pagou por isso. O SEO você vai pagar também, só que você vai ver o resultado um pouco mais para frente, só que o resultado ele é muito mais permanente, né? Você não sai você não é indexado assim que você para de pagar. A hora que você alcançou um resultado, você vai manter aquele resultado por muito tempo, até Sim. outra pessoa conseguir fazer algo que te tire daquela posição. Então você não sai no momento que você fechou a carteira, você continua nas SEO trazendo um tráfego relevante. Isso que essas pessoas não conseguem entender ainda. Então, o investimento em SEO não é o que eu acho que deveria ser. E outra, Mas, é assim, não é é muito amplo isso que você disse, porque desde ferramentas, ou seja, uhum, plataformas que não investem tanto no seu SEO para criar uma plataforma mais robusta, mais amigável, como você sempre teve esse cuidado, né? Desde a AlloBB, uhum, Site PX, agora com o Dopana, sempre foi uma coisa que no seu código, na sua estrutura, na sua infra, você sempre pensou nisso, e também com as marcas, né? Porque elas uhum, querem isso aí. Eu vejo muito, cara, marca grande gastando assim dinheiro pagando pelo nome da marca, cara, sabe? Ah, porque o meu concorrente está comprando. Gente, uhum, sabe, ainda assim, eu acho que, como você disse, ainda falta muita maturidade e o mercado de SEO tem muito a crescer. Dito isso, uhum, cara, vamos falar um pouquinho antes de a gente entrar no core da nossa conversa, que é marketing de comunidades, é o community marketing. uhum, O site PX, cara, foi uma plataforma assim que eu ajudei, deu algumas consultorias para você que você queria colocar os dados sim, estruturados, o que eu faço com os títulos e descrições. uhum, foi. Era assim uma plataforma que tinha tudo
eu vi um Uhum. grande futuro ali para competir com o Wix e tal. Que fim levou o site PX, cara? Ele se Tá, transformou no hoje... Betacode? Não, não se transformou no Betacode. A gente vendeu a base para... A gente dividiu a base e vendeu para algumas agências. Mas a gente era uma ferramenta de criação de site focada em posicionamento SEO mesmo, né? O que era o nosso maior diferencial era a entrega de SEO. A gente chegou a ter 537 mil clientes, mais de 20 mil pagantes recorrentes. A gente tinha site gratuito lá também, mas a gente foi enorme. O projeto foi enorme. A gente foi o maior criador de site do Brasil durante vários anos. A gente recebeu aporte financeiro, a gente recebeu investidor, tudo. Só que aconteceu, é, a gente a gente não internacionalizou, quais foram os erros? A gente não internacionalizou rápido. Algumas empresas tentaram comprar a gente achou que ia dar conta sozinho, né? Eu e meu sócio, a gente não vendeu. A gente não se uniu a um grande grupo, a gente errou em vários momentos, não do produto, o produto era muito bom, mas na estratégia. E a gente achou que a gente era maior do que empresas que estavam recebendo aportes de 200 milhões de dólares, depois mais 200, e a gente ia lá, aqui só no Na Brasil, lá no, raça. na raça, achando que a gente ia derrubar todo mundo. Foi um aprendizado para a gente realmente, é, a gente ainda estava bem, depois a gente começou como um criador de site, depois tinha um criador de blog, depois a gente tinha um criador de loja virtual, e depois a gente começou a vender serviços de white label. Então, tem várias empresas que tinham criadores de sites que eram a gente mesmo. Então, foi muito interessante que muitas vezes um cliente saía da gente e falava assim: ah, estou saindo de vocês que eu estou indo para esse concorrente, que lá o atendimento é melhor ou o template é melhor. Mas pode ir, ele ia para a gente mesmo. Na Uma verdade, ele verdadeira saiu. Amazon dos criadores de site, né? É o que a Amazon fazia, faz hoje. Então foi muito legal, mas depois a gente não, como o Wix chegou muito forte, Squarespace, Yola, o Webnode, hoje a gente chegou a ter, a gente nasceu num momento que a gente não tinha concorrente, né? Foi 2009, a gente nasceu num momento que não tinha concorrente. 2011 a gente começou a pegar, a gente pôs, 2009 a gente começou a programar, 2011 a gente pôs no mercado, 2012 a gente começou a fazer growth, 2013 break-even, 2014 a gente recebeu investimento, 2015 a gente começou a ser atingido e muito forte pelos concorrentes, aí surgiu. A gente demorou, você viu, a gente demorou muito para Até o internacionalizar. break-even. Ah, tá. Foi internacional. E, Aham. e para internacionalizar e para ir brigar lá fora. E aí não existia essa cultura de startup, não existia investimento anjo, não existia. Foi tudo bootstrapping, nosso bolso, sabe? Uhum. Então a gente acabou. E aí a gente acabou perdendo o timing de fazer isso. Então o que acontece? Quando chegou grandes players para concorrer com a gente, outras empresas que são grandes também, Local Web, UOL, conseguiram acompanhar o investimento dessas grandes empresas em YouTube, em Ads, em Google, né? E aí, por exemplo, uma palavra que nem criar site que custava 50 centavos para a gente, na hora que entrou o leilão dos grandes, foi para 10 5, reais, e 10. aí, tipo, aí a gente não conseguiu mais fechar a conta do custo de aquisição do cliente, né? O cliente para a gente adquirir era mais caro do que o lifetime value, do que o tempo que ele ficava com a Sim. gente. Então, o retorno que a gente tinha ao conquistar um cliente não pagava o custo que a gente tinha para adquirir. Nesse momento, a gente viu que não era mais um bom negócio. A gente ainda manteve, tentou pivotar algumas coisas, tentou pôr gente, fazer outros modelos de franquia, venda na rua, etc. Mas nenhum tinha um CAC tão incrível quanto a gente tinha no SEO ou no Google Ads. E aí a gente decidiu fazer outro produto. E Uhum. a gente ganhou dinheiro, vendeu a base para várias agências que transformaram esses clientes pagantes Uhum. em outros, e fizeram um Wix para eles, fizeram um WordPress, a gente ajudou a migrar.
Certo. E a gente viu que a gente queria ir para outro caminho e a gente acreditava na criação de comunidades. E eu tenho consegui aprovar porque que o mundo o mundo vai virar grandes comunidades de nicho, né, dentro da internet. E aí a gente viu que a gente queria ir para essa outra coisa e a gente foi, né? É isso que é a dupla, né? Então o site PX foi descontinuado, então. Foi. Foi faseando, descontinuando, vendendo as Foi. peças até. Beleza, agora não temos mais Foi. A gente nada. desligou as máquinas da UTI em outubro do ano passado. Ah, legal. Cara, você assim é um dos caras mais vanguardistas, visionários que eu conheço dentro da internet, dentro desse marketing digital. Tanto que há 4 anos atrás, quando você veio me apresentar o Beta Code, falar de community marketing, foi uma coisa que eu demorei um pouquinho para assimilar, para entender. Hoje está mais claro, já participo de algumas com você aí da marketing era digital, né, da Da Marta. Marta, Gabriel. E tô te devendo alguns artigos ali, publiquei um só, mas tô com 2 aqui para publicar. Tá pronto, cara, juro por Deus, eu só preciso ter para publicar. É. E conta pra gente o que é community marketing, cara. O que é o Ah, marketing de comunidades e que potencial que isso tem, cara. tá, cara, desculpa, eu vou usar alguns jargões Vai lá. agora, vou falar de alguns termos, mas vou falar de marketing digital, tá? Tá. Hoje, para você posicionar sua empresa, seu negócio, sua startup ou o que você quer fazer na internet, como que é uma estratégia de marketing digital convencional? Você precisa criar muito conteúdo, né? Se não for porque você está olhando SEO, você cria conteúdo para fazer inbound marketing. Mas de alguma forma você vai criar conteúdo. E essa criação de conteúdo normalmente não é o core da sua empresa. Normalmente você não cabe no seu dia. O seu dia é um dia de fechar negócio, conseguir fornecedor melhor, fazer estratégias que não tem a ver com você parar algumas horas para escrever um texto, ou fazer um vídeo, ou fazer um TikTok, ou fazer um Insta, ou fazer qualquer coisa. Então não tem a ver com essa criação de conteúdo. Mas você precisa criar conteúdo. Você precisa de uma ferramenta de funil, né? Tanto que existe HubSpot, RD e tantas empresas que estão fazendo tanto sucesso porque elas conseguem identificar qual é o seu cliente que está olhando aqueles conteúdos, determinados conteúdos que você marcou, está identificando uma oportunidade e está transformando um lead que veio baixar um conteúdo seu ou ler um conteúdo seu, um lead qualificado pelo marketing para um lead qualificado para você vender algo. Então a gente começou a perceber que você também precisava disso. As plataformas, no geral, gastar com ads cada vez é mais caro. Né? A gente sempre percebe que depois do orgânico, mesmo dentro de um Face, usando Face Ads, cada dia para você adquirir o mesmo número de leads que você adquiria antes, você paga mais. E aí, por isso que surgiram os influencers, né? Então você consegue trabalhar dentro de uma plataforma com pessoas que trabalham com seu nicho e você pode impulsionar um influencer, gastar dinheiro com influencer e esse influencer provavelmente vai te trazer um retorno que às vezes é maior do que com ads, principalmente se você usar uma empresa de marketing de influência, que é hoje a empresa que comprou do Opana, uma delas essa empresa chama Squid. Então, exatamente pelo advento de que surgiu essa oportunidade de marketing de influência. Você tem que saber SEO, cara. Tipo, não dá para desprezar o SEO. Você tem que saber métricas, né? Normalmente, o que acontece? Tem uma pessoa que sabe olhar o Analytics, ela retém todo o conhecimento do BI, da inteligência dos números ali, e ela nem sabe compartilhar isso muito bem. Você precisa saber gastar em ads de uma forma que tenha performance, então você precisa saber todas aquela chuva de letrinha, ROI, Lifetime Value, CTR, tipo, custo por aquisição, por clique, você precisa saber tudo isso, entender como olhar e medir relatório, e tudo isso gera um tráfego no SEO,
nas redes sociais que você precisa trabalhar esse tráfego. É um saque lá, saque 5.0 hoje, né? Você precisa Uhum. responder em todas as redes, você precisa fazer tudo isso. Então, assim, fazer marketing digital, hoje em dia, é fácil assim, né? Você tem que fazer tudo isso que eu estou falando e você Só, tem que né? ser excelente. É só isso que você tem que fazer. Você tem que fazer tudo isso que eu falei e você tem que ser excelente em tudo, né? Você tem que trabalhar no estado, tipo, com excelência em cada ponto, porque qualquer coisa que você errar ali vai prejudicar a sua ação. A gente percebeu que se a gente criasse comunidades de nicho, de assuntos específicos, a gente conseguia criar conteúdo de pessoas que estavam envolvidas com esse nicho, né? Então, eu posso dar vários exemplos, vou dar da Academia Médica, por exemplo. É uma pessoa, o Fernando, ele tinha um blog que chamava Academia Médica, que ele falava sobre inovação na medicina, né? A proposta de valor do ambiente é o que a faculdade esqueceu de contar. Ele migrou para o Duoplana, começou a convidar outros médicos para escreverem sobre o que a faculdade esqueceu de contar, e aí todo médico quer falar sobre o que a faculdade esqueceu de contar, e todo médico quer ler o que ele não aprendeu na faculdade. E aí as pessoas começam a criar conteúdos sobre esse tema lá dentro, e hoje tem mais de 180 mil médicos dentro da plataforma, tem mais de 2.000 conteúdos, tem mais de 300 médicos já escreveram algum conteúdo. Então, o que acontece? A gente cria uma comunidade de nicho com uma proposta de valor que seja interessante para quem, para pessoas que fazem sentido participar ali. E aí você fala assim, médico não escreve, médico é super ocupado. Não, escreve muito, porque ele quer se posicionar como uma autoridade dentro daquele ambiente, né? E os textos que tem lá, vou dar um exemplo. Outro dia eu li de um rapaz chamado Bruno sobre como cobrar de um cliente uma consulta particular. Ele põe todo um texto explicando para outros médicos como fazer a cobrança. Esse texto, ele não cabe no Instagram, ele não é um texto para o Face, ele não é um texto para o LinkedIn, ele não é um texto para outro lugar que não seja uma comunidade médica, né? Então, o que acontece, e outros textos que vocês vão achar lá, têm a mesma característica. São textos para aquele tipo de pessoa, para aquele tipo de troca. E aí a gente acaba tendo milhares de conteúdos gerados pelos usuários. Eles funcionam como micro-influencers, porque as próprias pessoas que estão lá divulgam esse conteúdo. A gente tem uma inteligência de analytics própria e a gente distribui, em vez de ter só um cara lá do analytics que tem todo o conhecimento, a gente distribui esse conhecimento para todo mundo que está produzindo conteúdo. Então, todo mundo sabe quais são os conteúdos deles que são mais lidos, qual que é a origem do tráfego, o que está acontecendo para cada um. A gente dilui o conhecimento da inteligência. E como eu amo SEO, a gente fez tudo que o Google manda para a gente Até mais, indexar né? bem. Até mais. Tem um segredinho aí, né? Então a gente faz dados estruturados, page, a gente sempre olhou muito para page speed, a gente sempre olhou muito para tudo que é robots, sitemaps diferentes, a gente tem um olhar muito, a gente é muito atento com indexação. Então hoje o que acontece, um texto que é publicado numa comunidade, claro que a comunidade tem que ter mais de 6 meses, porque o Google valoriza domínios com mais idade. Respeitando as regras do Google, a gente consegue indexar um texto em poucas horas, 1, 2 horas, a gente já tem um texto indexado. E aí a gente tem estratégias internas de link building para conseguir ranquear melhor aquele texto. Então a gente, como são milhares de conteúdos produzidos, dentro do mesmo ambiente, a gente acaba trazendo um tráfego violento de SEO, porque a gente acaba posicionando muito bem conteúdos em diversas palavras, a gente trabalha muito bem no long tail, né? O que acontece numa estratégia, quando você faz uma estratégia para uma empresa específica ou para um negócio, você acaba escolhendo 20 palavras que você quer se posicionar bem e luta muito por elas,
Quando você dá o poder das pessoas escreverem sobre aqueles assuntos, eles escrevem de diferentes pontos de vista e você acaba indexando bem no long tail em palavras que você nem tinha foco. E aí essas palavras trazem muito tráfego para dentro do ambiente. É muito rico. Eu posso falar a noite inteira aqui, Cara, gente. Eu sou muito isso é muito interessante. E você, antes, né, nos bastidores aqui, a gente estava conversando e você mencionou uma coisa que, nessa linha que você, acho que é um complemento que você estava falando, até queria que você explicasse melhor. O fato de não só ser com diferentes perspectivas, pontos de vista, mas também uma linguagem natural, né? E isso que também, você não precisa de conteúdos isso. muito extensos. Conta um pouco para a gente do que vocês vêm observando nessa É. frente. O que acontece? Eu vou pegar um outro case nosso, que é chama Educadores da Beleza. É uma comunidade que tem 60 mil cabeleireiros. Entre os conteúdos abertos e os que são fechados para quem assina o ambiente, que a gente tem todo o sistema de e-learning, assinatura lá dentro hoje, a gente tem mais de 8 mil conteúdos já escritos por mais de 800 pessoas. Se vocês entrarem no conteúdo aberto do Educadores da Beleza e começarem a ler os textos que tem lá, vocês vão ver que os textos eles dizem sobre o que é oxidação, qual que é base, como chegar no fundo de clareamento, é, cara, como chegar no cobre perfeito, morena iluminada. Então, os textos, eles são escritos de cabeleireiro para cabeleireiro. Se você lê o conteúdo de um desses textos, vocês vão ver que não é um texto escrito por um jornalista, ele não tem uma qualidade gramatical que respeita uma estrutura de título, lead, chamada, Uhum. tipo, não, ele Não, não tem não, uma não tem a estrutura que preocupação com SEO, nem com lead, é escrito naturalmente, ou, né? ou com uma estrutura, mas a qualidade técnica, a profundidade técnica e o valor que ele traz para quem está lendo é tão grande, né, é, que as pessoas chegam a ficar, a média de visita dentro desse site é de 12 minutos, Bazão. Caramba. Tipo, qual é o último site que você viu que a média de permanência de uma pessoa dentro do site é 12 minutos? É Não, uma rede não me recordo. social. Não me recordo. Então, não tem. Por quê? A pessoa que entra lá, ela fica. E aí você pega os textos, tem textos, a média é 50 comentários, mas tem textos com 300, 400 comentários num texto. Então, assim, engajamento Vira uma altíssimo. discussão, né? É um tópico colocado de uma forma tão popular, tão assim, como Né? que eu posso dizer, ligado à comunidade, né? Tão simples, sei lá, acho que assim, não sei se seria a palavra, que estimula toda essa Uhum. conversa, né? Se você o que é interessante é que assim as pessoas estão lá, as pessoas estão lá dentro da comunidade de educadores da beleza, estão estudando, né? É muito importante ser nichado o ambiente. A gente sabe, a gente tem comunidades que são nichadas e outras que têm um assunto mais genérico. Uhum. Ambas dão certo, só que as nichadas, elas alcançam uma curva exponencial de crescimento num tempo menor. Porque é mais fácil quando você é nichado, que nem essa Educadores da Beleza, só fala sobre como colorir um cabelo. É mais fácil você convidar alguém para escrever, na hora que ela está lá dentro, ela já saca sobre como que é o jeito de escrever. É mais fácil alguém gravar um vídeo, subir um podcast, é mais fácil qualquer tipo de conteúdo hoje a gente aceita lá dentro. É mais fácil ela comprar um curso lá dentro. Dentro do curso ela aprende e dentro dos nossos e-learnings, a proposta é que cada vez que uma pessoa está dentro de um módulo, ela escreva um texto no ambiente aberto, então a gente consegue uma produção de conteúdo também dos alunos que estão se Uhum. tornando autoridade ali dentro. Então, assim, a gente cria vários ciclos virtuosos de criação de conteúdo para trazer mais tráfego de duas maneiras, né? Se uma pessoa escreve dentro da comunidade, esse texto é moderado, porque a gente não acredita hoje em comunidades que não são moderadas. Né? Eu Uhum. só escrevo numa comunidade porque lá tem autoridades, que nem você vai escrever lá no marketing na era digital. Porque tem pessoas como o Rafael Kiso, que é o CEO da MLabs, o
a Marta Gabriel, que é, É a não Marta preciso nem Gabriel? falar, né? A Marta Gabriel. É, e tem outras pessoas que estão escrevendo lá que são referências, então estar lá e colocar nosso nome tem muito sentido, né? Escrever dentro de um ambiente desse. Quando esse texto vai para moderação de alguém da comunidade, quando esse texto for moderado e falar seu texto está ok, você vai receber um e-mail falando parabéns, seu texto está ok, compartilhe nas suas redes sociais. Uhum. Quando você... E aí as pessoas normalmente compartilham esses textos nas redes sociais delas. Como elas são micro-influenciadoras, elas entregam... Vai o disseminando. micro-influenciador, ele entrega para muito mais gente do que o influencer. O influencer, primeiro, dois motivos. O micro-influenciador, seus amigos são amigos que sabem SEO. Meus amigos são amigos que são de startup. Tipo, Uhum. amigo de médico é médico, amigo de cabeleireiro é cabeleireiro. Sim. Então, se eu publico na minha rede social que eu tenho amigos muito parecidos comigo, um texto que eu escrevi sobre algo que eu sei, meus amigos vão querer ler. E aí eles vão entrar dentro dessa rede e para ler todo, eles vão conseguir ler uma parte do conteúdo, para ler o resto do conteúdo eles vão se cadastrar. Né? Nesse momento que eles se cadastrarem, o nosso Analytics vai entender todas as tags que eles estão seguindo, cursos, grupos que eles estão inscritos dentro desse ambiente, e vai começar a mandar push notification e e-mail de tudo que chega novo que tem a ver com aquelas pessoas. Então a gente fica retendo as pessoas dentro do ambiente. A gente Estimulando fica elas a trazendo consumirem mais conteúdo. a gente que retém, a gente tem toda uma automação de marketing digital para reter as pessoas lá dentro. E como a gente indexa muito bem no Google, a gente traz mais tráfego ainda do Google. Então, hoje eu tenho comunidades que nem a Academia Médica chega a bater 700 cadastros de novas pessoas, novos membros por dia, tem? Então, Puxa. assim, é um volume muito grande de tráfego vindo de compartilhamento de pessoas e vindo de SEO. Tudo isso só é possível, Bazão, porque existe uma comunidade. Por isso que eu estou falando assim, é muito difícil você se posicionar hoje sem ser com conteúdo colaborativo. É muito difícil você só comprar conteúdo e não escrever conteúdo de qualidade por um técnico. E olha, eu não sou contra a compra de conteúdo, tá? Eu sou contra você só fazer isso. Aham. Tipo, você comprar Concordo. e você não ter, assim, às vezes você compra. Tem empresas que entregam conteúdos bons, estudam e tem toda uma qualidade, mas tem empresas que pagam tão mal para o cara que está gerando conteúdo que ele vai escrever algo da cabeça dele, sem profundidade, e um texto que não vai poder ser usado, nem não vai indexar bem, Vai não pegar vai aquele poder. gabaritinho, né? 2.000 palavras, tenho que fazer isso, fazer O cara aquilo. vai pesquisar no Google 3 textos, vai juntar de alguma forma em um e vai fazer aquela coisa estranha que não indexa. Se você mandar no inbound numa estratégia de nutrição da sua lista, o seu cliente vai ficar chateado porque recebeu algo, leu algo que não trouxe nada de novo para ele, né? Então, tem que ter muito cuidado nisso. Claro que existem empresas competentes que fazem esse trabalho da forma correta, Uhum. mas tem gente que não. Então, E assim, quem tá escutando isso aqui no futuro, pessoal, a gente está passando por um momento de pandemia e aqui acontece isso, ó, vai passar uma pessoa aqui atrás, tocou ali o interfone, é isso, viu, gente? Desculpa te cortar aí, Lu. E como eu disse, eu não tem cortes imagino, aqui. né? Eu acabei usando muito termo técnico, Uhum. Fê, eu acho que eu não, normalmente não faço isso Não, mas é isso, num cara. Não... papo, mas é porque o seu canal é você, e eu falei assim, Sim, não, cara, mas é isso vou. mesmo. O pessoal aqui quer consumir esse tipo de conteúdo de alto nível, cara. Assim, Lu, como que é? Eu vi que, tipo assim, é uma super plataforma para. Uhum. Como que as empresas podem se beneficiar disso? Por exemplo, tem muita gente que está se perguntando, ah, mas isso aí deve ser mais para um cara que nem o Bazon, que quer criar uma comunidade de SEO, tal. Marcas podem fazer isso? Existem já marcas trabalhando com vocês? Então, sim, eu vou dar uma comunidade muito grande com a gente, é a comunidade Sebrae, né? Então, assim, por exemplo, a Sebrae, ela não, ela tenta trabalhar, ela trabalha com 25 segmentos de PMS, de pequenas empresas.
esses 25 segmentos são, eu não vou lembrar os 25 agora, mas agronegócio, varejo, indústria, vinte e Uhum, cinco segmentos diferentes de negócios. Como o Sebrae vai conseguir produzir conteúdo rico para tanto segmento? Então, ele criou uma comunidade com a gente, começou a convidar os consultores para escreverem lá dentro, depois os clientes, depois os próprios funcionários, para trabalhar nichado, que nem o que eu falei, é importante ser nichado para a pessoa se identificar com o conteúdo quando ela entra no ambiente. Ele criou grupos, então tem um grupo do agro, tem um grupo do varejo, tem um grupo do leite, tem os grupos. E aí dentro daqueles grupos as pessoas ficam escrevendo e compartilhando conhecimento sobre os temas que elas, os temas daquele grupo. uhum. O que acontece é que a gente hoje consegue ter por mês é, por volta de 500 conteúdos Poxa novos. vida. E antes o Sebrae tinha uma produção de 2 conteúdos, 3 por semana. Escrito Então, por assim, especialistas, né? escritos por especialistas da área. Então, a pessoa que cuida da produção do leite está escrevendo no grupo de leite. Uma pessoa que é de CS está escrevendo no grupo de CS. Uma pessoa do varejo está escrevendo lá no grupo do varejo. Por quê? Né? Então, assim, tá, então por que que eu vou fazer isso? Então, tá, vamos mostrar a proposta de valor do lado de quem escreve. Primeiro, eu tenho um depoimento de um consultor que é muito interessante no Sebrae. Ele falou assim, cara, eu escrevia no meu blog e eu tinha 2 leitores, que sou eu e minha mãe. Aí depois eu fui pro LinkedIn, e aí no LinkedIn sempre que eu entrava, as pessoas são impactadas lá pelos top voicers, né? Lá, tipo, Ricardo Amorim, Thaís Targa e mais os top voicers. Depois aquele monte de gente que fala aquele monte de influencer de inovação mostrando os drones da Amazon voando pelo mundo. E depois talvez alguém era impactado pelo meu conteúdo. E aí depois ele foi para o clube, para a comunidade Sebrae, e aí ele começou a ter visibilidade. O que acontece com ele? Primeiro, hoje o canal do Comunidade Sebrae com BR, ele indexa muito bem. Se você pegar um texto lá escrito há 5 horas atrás, copiar lá o título, copiar um trecho e buscar no Google, você vai ver que ele já está indexado. De novo, indexado não é ranqueado, tá? Ele é indexado muito rápido. Depois você tem que fazer a estratégia para ranquear. Então a gente indexa muito rápido, então a pessoa consegue ver que ela tem uma visibilidade que ela não teria no blog Uhum. dela. A gente vai pegar aquele texto, hoje tem mais de 100 mil pessoas dentro da comunidade Sebrae. A gente vai espalhar aquele texto para as pessoas que gostam daquele tema, pela newsletter e pelo push. Então, ele vai ter retorno daquele conteúdo, porque aquele conteúdo vai ser entregue para possíveis clientes daquela pessoa que está escrevendo. O Sebrae espalha esse conteúdo também nas redes dele. Então, ele vai espalhar no Google, no Face, no YouTube, criando algum dia um vídeo, no próprio LinkedIn. Então, ele vai usar a força da rede dele. Quando a pessoa publicar na própria rede, ela vai dizer que ela é uma autora da comunidade Sebrae. Então, ela já não é, ler um texto do meu blog. Veja um texto que eu escrevi na comunidade dessa marca. Vem com o respaldo da Com marca, né? aval. E ele foi aprovado, porque passou pela moderação. Eu falei 500 textos, mas a gente reprova muito texto lá dentro, de pessoas que subiram só por exemplo, uma divulgação comercial de um negócio. Então lá só é aprovado o conteúdo, você pode até deixar seu telefone, mas você vai só deixar seu telefone lá no rodapé depois que você escreveu um conteúdo e entregou algo transformador para o cliente do Sebrae. Então, aí você pode até tentar fazer link build, mas eles só vão deixar você fazer de um link. Você não vai Tá, poder criar uma estratégia de link build em cima de uma comunidade. Então, o sim. Sebrae, ele sabe balancear o que você pode, como você usa ele e a entrega que ele te dá. O que acontece é que você vai ter muito. Para a pessoa, imagina, se ela escrevesse no blog dela, ela não é lida. Nas redes sociais, em muitas comunidades de nicho, elas não fazem sentido, né? A rede social, ela serve
como um canal de distribuição. É isso onde muita gente erra. Muita gente achando que o conteúdo rico daquela empresa tem que estar dentro de uma rede social. Eu tenho duas perguntas, eu vou deixar duas perguntas para vocês aqui sobre Uhum. isso, sobre conteúdo rico em rede social. Vocês já viram provavelmente algum vídeo incrível de alguém dentro de uma rede social, do Insta ou do YouTube ou do Face. Tenta achar esse vídeo. Tenta achar, por exemplo, um dia eu vi um vídeo muito legal no Insta de uma pessoa, eu sabia qual era a pessoa, cara, eu tive que abrir no feed dela um por um, post por post, porque era muito vídeo, e fiquei tendo que ver vários trechos de vídeos até eu achar, porque não tem, a busca não é eficiente. Depois no IGTV também não é no lugar. Depois é, tipo, o que acontece? O conteúdo rico, ele tem que ficar dentro do seu ambiente. Você usa, mas assim, não pode desprezar a rede social. Ela é um Não. canal incrível. Ela é onde as pessoas estão ali navegando. Mas você vai fazer assim, você vai fazer um vídeo com 5 dicas, você vai fazer ele, vai deixar vai fazer ele, vai deixar no seu YouTube, vai falar sobre 3 dicas incríveis nesse vídeo do seu YouTube e vai deixar o resto dentro do ambiente onde você controla, onde quem for ler vai deixar o lead para você, tá? Então Ainda assim, assim, acho que o YouTube ele é um pouco diferente, né, Lu? Porque ele também funciona mais como um buscador, ele entrega mais, ele tem os outros mecanismos de entrega além da busca, né? Já nas redes é, sociais, postou, é o pico, né, de visitas, depois cai, isso aí já era, né? na rede social, isso você tem razão. Assim, o YouTube eu acho que dá para entregar um pouco mais de conteúdo, mesmo assim, o que acontece, por exemplo, hoje eu tenho clientes que têm comunidades com a gente, que tem 400 mil pessoas no YouTube. Tenta impactar as 400 mil pessoas que ele tem no YouTube. Putz, custa Tipo, não é seis consegue. centavos, mais ou menos 6 centavos. Então, só que aí tenta impactar 400 mil pessoas que ele tem na comunidade dele. Ele pode mandar um push, mandar um e-mail, ele faz o que ele quiser, porque a comunidade dele, os leads são dele. Tipo, ele quer impactar todo mundo que está na comunidade dele, que já viu, que segue tais tags, que já leu tal conteúdo. Ou ele quer impactar a comunidade inteira, ele quer fazer uma jornada. Os leads são deles. Quando a gente está falando de uma rede social, o lead é da rede, né? Então, assim, essa era a primeira dica. Tipo, o conteúdo rico fica no seu ambiente, onde você controla. O conteúdo que é de chamariz, o trailer, onde você vai dar uma amostra, é a rede social, que é onde está o tráfego. Primeiro item. Segundo item. Quando uma pessoa vê um conteúdo rico numa rede social, normalmente quando ela vai contar para outra, ela se refere à rede. Então fala assim, nossa, cara, eu vi um vídeo incrível no Instagram. Ah, eu li um texto massa no Medium, né? Ah, vi um post no Face, cara, muito legal, você tem que ver. As pessoas se referem à plataforma. Então você tem que ter sua plataforma. Então assim, cara, eu li um texto muito incrível na Academia Médica, né? Eu vi um post, cara, de um consultor na comunidade Sebrae. Tipo, nossa, tem muito conteúdo incrível no Educadores da Beleza. Então, quando você é o dono da plataforma e esse domínio é seu, né? Porque a Dopana, ela gera comunidades white label, Educadores da Beleza é o domínio que quem é o dono é o dono da comunidade. As pessoas começam a se referenciar não à plataforma, mas ao seu ambiente, à sua Uhum. comunidade. Por isso que a estratégia é interessante. Gente, se todo esse conteúdo dessas comunidades fosse embaixo do Duopana, não ia dar certo. Não é Duopana que as pessoas estão indo buscar, elas estão buscando a comunidade Sebrae. Seria mais uma rede social, né? A gente Entre seria mais aspas. uma. Então, a gente aprendeu muito nessa caminhada. A primeira versão a gente não era white label. Todo mundo. Só que a gente percebeu isso, que as pessoas se vinculam a uma. Elas sentem que elas estão construindo junto pertencimento de algo que tem um nome que faça sentido para elas. Então a gente abriu o white label. Aí a gente percebeu que muita gente fala assim, o conteúdo é rei. Pra gente o conteúdo não é rei, o comentário é rei. Aí a gente percebeu que os textos que tinham comentários
as pessoas voltavam a escrever. E os que não tinham, não voltavam. Então, a gente fez todo um sistema para estimular a criação de comentários lá dentro. A gente tinha comunidades que eram inteiramente fechadas. Então, para você ler qualquer coisa, você tinha que se cadastrar. A gente percebeu que a proposta de valor da troca, que é você virar uma autoridade num lugar, significa que tem que ter uma área aberta. Uma área onde o Google encontre, uma área onde eu possa compartilhar um conteúdo. Então, hoje, para a gente, as comunidades que funcionam, elas têm uma mescla de área aberta e área de conteúdo exclusivo, que esse aqui pode ser pago, né? Então, a gente começou a entender um pouco mais disso na hora que a gente estava desenvolvendo. A gente começou porque a gente tem um olhar muito forte para engajamento, né? Então, a gente tinha que ter uma mescla de conteúdo aberto e fechado. Então, assim, a Dopana ela foi construída em cima de métricas e de sucessos que a gente ia entendendo junto com os nossos clientes. Hoje a gente não acredita em comunidades totalmente fechadas, a gente não acredita, a gente não acredita em tudo que a gente acredita está aplicado no Dopana, né? E Então, foi por meio de aprendizados, né? Vocês foram aprendendo, sempre. evoluindo, analisando, construindo. Às vezes errou aqui, corrige ali. Acho que, cara, todo mundo que passa aqui no canal é uma das mensagens que a gente mais passa para quem está aí começando, para quem está Uhum. tá batalhando como a gente, que é óbvio, eu não gosto muito do clichê errando que se aprende, mas sim analisando que se aprende, né? Você entendendo aonde que deu certo, o que não deu e aprimorando, né? Posso, mas só a última dica, mais uma Uhum. dica. Assim. A gente já estourou o tempo, né? Sim, sim. Mas é que eu falei, eu posso falar horas sobre isso, Não, de tão cara, quando o conteúdo é bom, a galera gosta. O que acontece? Numa rede social, vamos dizer assim, então tá, agora o Face chama os grupos de rede social, de comunidades, né? O que acontece num grupo no Face, assim, você não tem conteúdo, as pessoas não escrevem conteúdos densos lá, elas escrevem perguntas e têm respostas, e o foco dentro de um grupo do Face é o networking, a interação entre as pessoas. Uhum. O foco de uma comunidade do Opana é o conteúdo. Então, assim, são conteúdos ricos que pessoas interagem com o conteúdo. Então, o que acaba acontecendo é que a gente cria comunidades de nicho muito fortes. E aí, quando eu chego, às vezes, num conteúdo que tem 300 comentários, eu leio os 300 comentários, são uma pessoa ensinando outra sobre o assunto que tem naquele conteúdo. Quando você entra num grupo onde a questão não é o conteúdo e é o networking, o que acontece? Qualquer pessoa que falar alguma besteira ali dentro já vira uma briga de já vira uma briga de política, religião. Você acaba sendo atraído o tempo inteiro que para esse ambiente sobreviver ele depende de ads. Então você o tempo inteiro, além do conteúdo que está ali sendo trocado, você é impactado por anúncios de outras coisas que estão tentando te tirar daquele lugar, né? Então assim, de novo, você pode, não é um ambiente propício para você transformar alguém. E aí, e as comunidades que a gente gera e cria, elas são comunidades que transformam pessoas. E é por isso que elas têm tanto sucesso, né? Legal. Então, e eu acho que quem for criar essa comunidade tenha essa visão de que você tem que a entrega, que a proposta de valor, que o propósito tem a ver com a transformação das pessoas lá na ponta. Mesmo se for uma marca, uma empresa, como que você vai atrair essas pessoas para que elas contribuam, né, nesse ambiente? Cara, acho que o mais importante é o conteúdo com propósito que você falou aí, cara. Acho que isso é o que é grande diferencial de um bom conteúdo. Não é tamanho, não é 2.000 Não, palavras, não é o propósito. é, Cara, a gente poderia ficar falando aqui até várias uhum, horas da noite. É uhum, um conteúdo que me interessa muito, esse seu conhecimento em SEO, essa sua visão, essas suas ideias. Sempre que eu converso contigo, eu aprendo muito. Você deu várias dicas aí preciosas. Acho que quem pegou essas últimas 3 dicas que ele deu em relação à comunidade, desde uma pequena a uma grande empresa, pensem nisso, comecem a investir nisso. Mas, cara, a gente está vivendo um momento agora que ninguém esperava estar passando por isso, empresas fechando e tal. O que você daria de conselho, Lu, para o micro e pequeno empresário para esse momento? Cara, pode até falar, cria uma comunidade. Mas qual que é o conselho que você dá para esse momento para
para a gente superar essa crise. Cria uma comunidade, mas não, assim, o que acontece? As pessoas têm que começar a achar outras formas de monetização, né? Lá, o que acontece? Hoje tem muitas empresas com a gente ganhando dinheiro, mas assim, criaram, por exemplo, um terapeuta que atendia só presencialmente, criou uma comunidade, começou a escrever, chamar amigos terapeutas, lançaram cursos e workshops e hoje atendimento, tudo online, né? Tem comunidade as pessoas começaram, você vai ter que achar um novo jeito de viver nesse mundo. O que aconteceu é que a gente deu um salto na parte da digitalização do mundo e do uso do e-commerce e do uso dos serviços online. A gente deu um salto, cara, de 1 ou 2 gerações. Não foi um salto de 1 ano, ele foi um salto de gerações. Então, assim, as nossas comunidades, por exemplo, nunca cresceram tanto, a gente nunca vendeu tantos cursos, assinatura. O que acontece? Hoje tem o Long Life Learning, né? Então, por exemplo, a gente tem comunidades que têm mais de 2.000 assinantes de um ambiente fechado, de pessoas que vão ficar a vida inteira aprendendo sobre um assunto. Então, assim, primeiro, o que a sua empresa faz tão bem que ela pode divulgar, que ela pode vender? Que jeitos novos você vai trabalhar? Já tem pesquisas saindo lá nos Estados Unidos que são muito interessantes e relevantes, que assim, que eles falam que quando acabar o Covid, as pessoas, como elas passaram muito tempo em casa, elas criaram hábitos diferentes do que elas tinham antes. Então, hábito de almoçar em casa, hábito de jantar em casa, hábito de fazer exercício em casa. Então, assim, qual é o futuro de vários tipos de negócio que dependiam de uma cultura que era diferente, né? Então, assim, comece a repensar o seu negócio para entregar mais online, para diversificar o jeito de monetizar, para não a entrega, assim, às vezes é um produto físico, mas como você entrega ele melhor online, entrega melhor quando tem uma venda. Se é um produto que não é físico, como você vira especialista em entregar isso online, né? Como que pode se gerir essa troca de serviço online? Então, assim, cara, não dá mais para esperar. Se você tem um conhecimento, cria um curso, né? Se você tem algo para ensinar, crie esse ambiente. Às vezes, tem comunidades com a gente que nesse momento abriram cursos grátis, que tem, cara, 3.000 pessoas fazendo um curso. E daí, essas pessoas que estão fazendo esse curso grátis acabam comprando outros pagos, sabe? Diversifique seu negócio para não depender só de uma renda e entenda que o mundo mudou. Ele mudou. Tipo, então compartilhe, né? Compartilhe conhecimento. Então, você vai ter que entender outras maneiras de ganhar dinheiro usando muito mais o digital do que era antes. Legal. Pô, muito bom, Lu. Muito bom. Cara, assim, a quantidade de conteúdo foi riquíssima hoje, cara, mas pra gente fechar aqui nossa entrevista, como eu tenho feito com todo mundo, 2 coisinhas, cara. Rapidinho. Uma frase que você tatuaria. Que eu tatuaria? Putz, que eu tatuaria poucas, nunca desista, acho. Boa, é legal essa. Eu uso o meu básico avançado. É uma curtinha, mas é isso. Boa. E, cara, pra gente fechar o jogo de uma palavra. Eu vou falar uma palavra, você me dá uma definição. Acho que a primeira tá meio óbvia, né? Marketing de comunidades. O futuro, o presente, na verdade, o presente. Duopana. Na minha vida. Família. Família, tipo, é o bastião, é o que me sustenta, é o que me dá força. É o tudo. E para força. fechar, Brasil. Brasil, cara, eu não vou falar de problema. Vou falar assim, é o povo mais criativo do mundo, eu acho. Então, vou falar criatividade. Pô, legal. Cara, muito obrigado. Foi incrível o papo. Eu vou chamar para uma segunda, porque teve um monte de coisa que eu queria te perguntar, não consegui. Senão a gente ia ficar aqui várias horas.
E, cara, Uhum. muito obrigado pelo convite, por aceitar o Obrigado convite, a cara. você. Tá? E foi Foi isso. ótimo. Foi isso. Brigadão, cara. Foi isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Entrevista com Especialista. Fera em community marketing, SEO, muita coisa nova aí. Assistam, reassistam esse vídeo. Depois vão ter os detalhes aqui do Dolpana para quem quiser criar sua comunidade, para interagir com o Lu também nas redes sociais, o LinkedIn dele. A gente vai colocar tudo aqui no canal. E é isso. Até a próxima. Muito obrigado e fiquem com Obrigado. Deus. Até mais.